O arrebatamento secreto. Creio que dispomos de diversos indícios que são suficientes para nos preparar para este evento. Embora reconheça tratar-se de algo difícil de ser aceito por muitos, refiro-me ao evento aqui descrito como o secreto arrebatamento dos santos. Não digo que temos apenas uma figura disso. Temos muitas coisas que devem nos preparar para tal evento. Cavalos e carros enchiam as montanhas, mas o servo do profeta não podia vê-los até que o Senhor o tornou capaz de enxergar. Livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 17. Nem o próprio profeta presenciaria o voo de seu mestre, se sua própria alma não tivesse passado por um processo de prova e preparação. 2 Reis, capítulo 2, 1 a 12. A Daniel foi concedido olhar para um ser glorioso e celestial e ouvir sua voz como a voz de uma multidão. Mas os homens que estavam atrás de si nada viram, apenas terror caiu sobre eles. Daniel, capítulo 10, versos 5 e 7. A glória no Monte Santo brilhou somente aos olhos de Pedro, Tiago e João. Embora houvesse um brilho como o do sol, capaz de ter iluminado toda a terra. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 1 e 2. Muitos corpos de santos ressuscitaram, mas somente aqueles a quem foi concedido puderam saber daquela ressurreição, pois os olhos e ouvidos comuns dos homens não puderam participar daquela grande ocasião. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 52 e 53. O céu se abriu para Estevão, e ele pôde ver a Jesus e a sua glória, mas o povo ali reunido nada viu. Atos, capítulo 7, verso 56. Se Paulo foi ao paraíso no corpo, e se foi no corpo ou fora do corpo não podemos dizer, ninguém viu. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 1 a 4. Assim como quando Filipe foi trasladado de Gazo para Azoto, ninguém acompanhou o seu voo, pois o Espírito o carregou. Atos 8, versos 39 e 40. Na voz e na presença de Jesus, que interromperam Saulo e sua jornada a Damasco, não houve palavra para o ouvido de seus companheiros, e nenhuma forma humana houve para seus olhos. Para eles tudo não passou de brilho e som, mas Saulo viu e ouviu tudo e durante algum tempo participou daquilo. Atos, capítulo 9, verso 7, 22, verso 9 e 26, verso 13. Portanto, acaso não foram todas as circunstâncias que acompanham o arrebatamento dos santos assim previstas? No entanto, segredo e silêncio de uma forma geral marcaram todas elas. Muitas foram as visões e audições, ressurreições, voos e ascensões, a glória aqui na terra, os céus abertos nas alturas, e ainda assim o homem ficou alheio a tudo isso. E isso é simples e fácil de entender, pois todas essas coisas pertencem às regiões e energias do espírito, ficando além do alcance das faculdades naturais do homem. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Se o Espírito não quiser, o olho e o ouvido não estarão sintonizados com a aparição e vozes do Espírito. E além de tudo isso, deixe-me acrescentar que Jesus ressuscitou, e ressuscitou saindo de um túmulo de pedra maciça, e do meio de uma guarda de soldados atentos. Mas nem o olho ou ouvido humano participou do segredo
daquele momento. E a ressurreição de Jesus trata-se das primícias. Foi um fato que passou despercebido, um momento que não foi conhecido. Depois, o anjo desceu, acompanhado de um tremor de terra, e rolou a pedra. Sentou-se então sobre a pedra em triunfo, lançando a sentença de morte sobre os guardas e animando as mulheres que amavam e buscavam por Jesus. Será que isso não nos mostra que, após o silêncio e secreto arrebatamento dos santos, virá a hora determinada para expor o que aconteceu, quando o poder do Senhor ressuscitado será manifestado em confusão para o inimigo e em gozo para o ansioso Israel? O arrebatamento secreto de Jesus não afetou os guardas da pedra. Eles nada sabiam do fato e não foram afetados por isso. Foram os resultados disso que afetaram os inimigos e os discípulos, lançando juízo sobre uns e gozo sobre outros. E depois de haver ressuscitado, embora possa ter andado pela terra antes, ele só foi visto por aqueles aos quais isso foi concedido. Atos, capítulo 10, versos 40 e 41. E ele podia desaparecer da vista deles quando assim o desejasse, ou aparecer de várias maneiras, conforme lhe aprazia, e ninguém podia rastreá-lo. Este é o maior exemplo, mas tudo isso são fatos que nos ajudam a compreender como, se o Senhor quiser, o silêncio e o sigilo cercarão a sua vinda do céu para encontrar seus santos nos ares.